Pensando na melhor tecnologia para utilizar nos projetos que você precisa de internet móvel e, lógico, essa internet móvel ser a mais barata, eu acredito que existe 2G, 3G, 4G, 5G, mas acredito que a melhor tecnologia é a GSM, ou seja, você utilizar todas essas em conjunto, porque depende muito do seu projeto e depende de como você envia as informações. Vou te dar um exemplo, mesmo que você não seja da área de tecnologia da informação. Imagine que tudo que você usa na internet, tá, ele tem uma base. Então é a mesma coisa que você vai pegar, por exemplo, esse lápis e você vai enviar para a casa de alguém. Você pode pegar uma carta pequena e colocar ele e enviar. Ele vai. E ao mesmo tempo você pode pegar uma caixa daquelas do Correios e colocar apenas um lápis e ele vai do mesmo jeito. Então, a informação, ela vai, seja numa cartinha pequena ou numa caixa grande. A mesma coisa é a internet. A sua comunicação, ela vai, depende de como ela está organizada. E quando você pensa em projetos, depende muito da parte de desenvolvimento de produto. Ou seja, alguém fez um projeto para aquela comunicação ir e voltar. Isso se chama protocolo. Qual é o protocolo de comunicação? Então, quanto mais otimizado, mais curto, com mais, vamos dizer assim, encolhido ele foi, e a comunicação ali dentro não se perca, ótimo. Se ela for maior, aí você vai precisar usar mais dados. Essa é a ideia. Depende muito desse desenvolvimento. Quanto melhor o protocolo, que ele envia o maior quantitativo de informações no menor espaço, ótimo, porque você consome menos internet. E também depende do projeto. Você precisa se comunicar a todo instante ou você pode enviar um comunicado uma vez por dia. Então depende desse projeto e a melhor tecnologia, eu creio, é você usar todas ao mesmo tempo quando necessário. Mas lógico, você não consegue usar 3G e 4G na mesma hora, mas você tem lá um equipamento que tem essa possibilidade. E aí você tem que pensar no projeto qual é a tecnologia, se ele vai ter alguma predominância, utilizar o 3G ou utilizar o 4G, ou não, ele não vai usar o 4G, só o 2G ou o 3G, e aí você tem que avaliar isso de acordo com o projeto, mas precisa primeiro dessa comunicação, desse protocolo. E aí você tem mais essa visão do projeto. Pensando em preço, ou seja, qual é a tecnologia mais barata? Existem projetos que precisam de pouquíssima internet, que a gente chama com planos de M2M, ou Machine to Machine, máquina para máquina, ou IoT, que é a internet das coisas, onde você tem apenas um equipamento lá mandando informações para outro. Na prática, é isso que você vai ver. E esses planos têm consumo de 2 megas, 5 megas, 10 megas por mês. E aí, nessa composição, o preço da internet vai estar mais barato. Porém, se o projeto precisar de mais internet, mais consumo, provavelmente você vai sair desse tipo de plano e vai para a internet móvel normal da prestadora. Se ela utilizar 1 GB, 500 megas, 2 GB, daquele consumo daquelas informações que são utilizadas. Tem projetos e projetos. Então, primeiro, como é que existe o seu projeto, como é que ele está configurado, qual é a internet que ele utiliza. E aí você faz uma pesquisa nas prestadoras e avalia qual é o melhor plano para encontrar a opção mais barata. Mas antes de qualquer ação, ou seja, você está fazendo essa parte de projeto, se você já pegou o projeto andando, ou seja, já está finalizado, ou se ele está no começo, independente dos dois, você como gestor de telecom, que você tem que fazer com que as pessoas utilizem os recursos da melhor forma possível, você tem que avaliar o consumo, tem que testar. Se o pessoal já está lá, ou o projeto finalizado ou o projeto em início, em ambos, você faz uma avaliação do projeto, ou seja, qual é o consumo médio daquele equipamento. E você tem 2 projetos, vamos dizer assim, possíveis. Um projeto que é a comunicação de máquina para máquina e outro que é um projeto com uso de pessoas. O uso de pessoas é mais fácil você identificar porque você consegue ver na fatura. O de máquina também, porém o de máquina você consegue saber. Por exemplo, já tive projetos que em um equipamento de um mesmo projeto, tá? Em um equipamento em uma determinada cidade ele usava 300 megas, em outra cidade era 1 GB. E eu questionava para o pessoal do projeto, como é que é o mesmo projeto e existe essa discrepância? E aí o pessoal começava a olhar, é o protocolo, ele pode estar em informação errada. E aí consegue auxiliar isso e
Num longo prazo, você tem a adequação de todos os chips, ou seja, as linhas daquele projeto. E avanço de tecnologia, ele não vai interferir nisso, porque você tem que ver qual tecnologia está sendo utilizada. É 2G, 3G, 4G, uso 5G, precisa utilizar essa tecnologia? Qual é a mais barata? Por exemplo, se você usar o 5G, você precisa de um equipamento novo. Então, você já tem esse equipamento, qual é o custo dele comparado a um 3G ou 4G? E aí você tem que avaliar tudo isso para descobrir a melhor tecnologia e o preço mais em conta, porque você também tem essa questão do aparelho, do equipamento. E quando você pensa em uso de um projeto de pessoas, por exemplo, você consegue dar uma olhada na tecnologia e ver se ela precisa daquele recurso. Muitas vezes, alguns clientes que o pessoal diz, a minha internet está acabando, eu preciso de mais internet. Eu avalio o histórico e digo, você precisa de internet para qual uso, para qual função? E aí, dependendo da empresa, ou eu falo direto com o colaborador, com o funcionário, ou com algum gestor que vai fazer essa avaliação. E isso também é pensar em rede de custo. Então, você tem que avaliar os projetos, se são com humanos, se são com máquinas, e avaliar essas duas opções que você vai encontrar a melhor tecnologia e a mais barata.